Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo luta, chega ao empate, mas perde nos pênaltis para um novo Botafogo, que este sim agora é semifinalista da Libertadores. Uma derrota muito dolorida para o tricolor paulista, a gente vai falar sobre o jogo e sobre tudo isso e o que vem pela frente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, pessoal, recém terminou aqui a dolorosa eliminação do São Paulo na Taça Libertadores de 2024. Mais uma vez o tricolor não chega às semifinais, né? A última vez foi em 2016, quando encarou o Atlético Nacional da Colômbia, acabou até eliminado naquela oportunidade. E olha, foi com requintes de crueldade, porque o São Paulo chegou muito próximo disso acontecer. No cômputo dos dois jogos, é difícil a gente falar em injustiça, merecimento. Agora, eu preciso dizer que o Botafogo jogou melhor nos dois jogos. Mas também é verdade, e o futebol ele é maravilhoso por isso, que no segundo tempo desse segundo jogo, o Botafogo adota uma estratégia tática, de certa forma, surpreendente. Porque com apenas 1-0, apenas um gol de vantagem, o Botafogo, ele adota uma estratégia de esperar o São Paulo. Claro que, evidentemente, também empurrado pelo São Paulo, que com o apoio do estádio, com todo o apoio da torcida, acaba se soltando mais ao ataque pelas mudanças que o Zubeldia faz. Foi um São Paulo mais protagonista no segundo momento, no segundo tempo. E o Botafogo meio que aceita isso. Do tipo, se a gente conseguir uma escapadinha ou outra, matar o jogo, beleza, mas a gente vai ficar por aqui. E isso é sempre muito arriscado. Até porque o São Paulo jogava em casa, tem jogadores de qualidade, né? E era só um gol de vantagem. Bom, o Botafogo ele foi superior no primeiro jogo e o São Paulo traz um resultado espetacular, na minha opinião. Diante de tudo que aconteceu, com todas as chances criadas pelo Fogão, e aí tem o gol perdido do Caleri lá no primeiro jogo, mas mesmo assim, por todas as circunstâncias, eu pensei, 0-0, ótimo. Basta o São Paulo vencer o Botafogo, numa vitória simples até, o seu adversário, dentro de casa com apoio de mais de 60 mil pessoas. Que festa espetacular fez o torcedor do São Paulo, desde a chegada do clube aqui, do time com a delegação, o entorno do estádio, desde a entrada dos times em campo, fogos de artifício, iluminação, faixas, sinalizadores. Cara, foi uma festa assim de uma noite de Libertadores. E se a gente comparar, essas coisas funcionam também, entram em campo. A tradição do São Paulo numa Libertadores, ela é superior ao do Botafogo, que volta a uma semi depois de 50 anos, gente. A última vez em 73, nesse novo formato, nunca tinha chegado numa fase tão distante. Parou nas oitavas em 2017 para o Grêmio, inclusive, que acabou campeão daquele ano. Mas o Botafogo, naquele Botafogo do Jair Ventura, vocês vão lembrar, esse novo Botafogo, que é o Botafogo da SAF, chega pela primeira vez com força para disputar o título. E chega nesse confronto superior tecnicamente ao São Paulo. Mas aí o São Paulo consegue resistir no primeiro jogo. Vem para decidir no Morumbi com toda essa maravilha que foi a torcida empurrando o time para uma vitória diante do Botafogo. O Botafogo começa o jogo imprimindo um ritmo que sempre foi o habitual do time. E eu até falei nos meus espaços, né? Falei aqui no canal, no Jogo Aberto. Cara, o Botafogo, ele dificilmente é um time que ele vai chegar e tentar entender o jogo, administrar. Não, ele chega já para jogar. Ele vai jogar do jeito que ele joga, dentro ou fora de casa. E o Botafogo, no primeiro tempo, ele criou várias oportunidades e poderia ter tornado o placar muito mais elástico. Só que também é verdade, o São Paulo errou demais. A escalação me pareceu um equívoco. O Zubeldia, ele abre o meio-campo com o Luiz Gustavo e o Bobadilla, que são jogadores que caíram muito tecnicamente. Então, a ausência do Pablo Maia e do Alisson, ela se verifica nesses momentos. Aí você tem o Lucas centralizado de novo sem funcionar, e ele abre o William Gomes pela direita, na verdade, inicialmente pela esquerda, com o Wellington Rato pela direita e o Caleri lá na frente. Depois ele inverte.
ele inverte o William Gomes, mas os pontas do São Paulo, esses dois, eles não tocaram na bola. O William Gomes até tentou uma jogada pela direita, acabou perdendo a bola, porque o Botafogo é esse time, né? Ele ataca muito bem e se defende muito bem. Então o São Paulo não conseguia ficar com a bola. E aí, como tinha um buraco ali no meio-campo, né? Porque o Botafogo é um time de pé em pé, quando o São Paulo recuperava, não tinha com quem jogar no meio de campo, porque o Luiz Gustavo e o Bobadilha estavam mais preocupados com os atacantes do Botafogo, porque eles são 4, né? Savarino, Igor Jesus, Luiz Henrique e Thiago Almada. Olha o nível de ataque que tem o Botafogo. E obviamente eles estavam preocupados com esses caras, só que aí o que acontecia? A bola não passava pelo meio campo do São Paulo. Era ligação direta buscando o Caleri, que estava marcado pelo Alexander Barbosa, que é um touro fisicamente, e o Caleri perdia todas as disputas. Quando não era o Barbosa, era o Bastos, né, que não deixava ninguém passar. Então, o São Paulo não conseguia ter uma construção de pé em pé, com a bola no pé. Era bola muito rifada pelo Rafael, porque o Botafogo marcava alto, o São Paulo não conseguia sair jogando, e quando tentava sair jogando, tentava sair com uma bola no pé do Wellington, por exemplo, na lateral esquerda, e aí vinha 2, 3 jogadores do Botafogo e tinha que voltar, e aí o Rafael rifava. Não tinha jogo, não tinha construção o time do São Paulo. E o Botafogo imprimindo o seu ritmo. Quando roubava a bola, chegava até o gol adversário. E o gol sai num erro do São Paulo. Num jogo desse tamanho, você não pode... Não é que você não pode errar, né? O ideal é que não erre, mas você tem que errar muito pouco. A sua margem de erro ela tem que ser mínima, porque do outro lado tem um adversário que está, muito aceso, muito ligado, muito concentrado. E o Botafogo mostrou essa concentração o jogo inteiro. O Luiz Gustavo perde a bola chega até o ataque do Botafogo. O Igor Jesus serve na esquerda, cruzamento do Savarino. O Rafael vai mole na jogada, ele dá uma oscilada, uma titubeada. Quando ele vai espalmar, ele espalma na cabeça do Thiago Almada, que faz o primeiro gol. Depois o Rafinha cometeu erros importantes na saída de bola. O Wellington da mesma forma. O São Paulo errou demais. E aí, o São Paulo ainda é premiado no finalzinho do primeiro tempo, mesmo com toda essa volúpia do Botafogo, que faz só 1-0 naquele momento, com um pênalti, que na minha opinião existiu, tá? Eu vi muita gente discutindo, o braço do Bastos, mesmo que ele esteja aberto numa condição natural de salto, ele tá estendido e numa bola que tá indo pro gol. Isso agrava a análise do VAR, por isso ele chama o Dario Herrera para revisão e ele marca a penalidade. Eu teria marcado esse pênalti também. E aí o Lucas vai pra bola, o Lucas, que não vem jogando bem, mas que é o ídolo do São Paulo, e desperdiça. Antes disso, o Zubeldia mexe ainda no primeiro tempo. Ele sacrifica o moleque, o William Gomes, porque os pontas não estavam funcionando. O Wellington Rato era mais experiente, mais cascudo, então ele tira o moleque e bota o Luciano. Essa entrada do Luciano ela foi fundamental, primeiro porque ele entra muito bem. Ele entra querendo o jogo, ele entra querendo decidir. O São Paulo estava precisando disso, estava precisando de alguém ligado no jogo. O São Paulo estava muito submetido ao que o Botafogo estava fazendo. O que acontece? O Luciano cai por dentro e o Lucas vem para o lado direito, mas ao mesmo tempo flutuando. Ele dá mais liberdade para o Lucas, que é onde ele joga melhor. E o Luciano, mais por dentro, pisando na área, você ganha a construção de jogo. O São Paulo melhorou com a entrada do Luciano. E isso se verificou até mais no segundo tempo. O Lucas se abala, evidentemente, pela perda do pênalti, mas ele volta melhor para a segunda etapa. Volta querendo o jogo, volta pegando a bola e na jogada individual, levando vantagem em vários momentos. E nesses momentos o Botafogo começou a sentir o São Paulo chegar com o Lucas, com o Luciano, com o Rato, com toda a sua força, buscando alguns passes, e o Botafogo se defendendo, e pouco chegava. E aí só deu São Paulo. E aí o São Paulo no segundo tempo martelou, e aí tem as trocas do Zubeldia, que eu até questionei em determinado momento. Caramba, Michel Araújo, André Silva, sem tirar o Caleri. Talvez eu até teria tirado o Caleri, porque ele já tinha perdido um gol feito, na ida, ele estava mal no jogo, ele estava preso entre os zagueiros, ele não estava conseguindo jogar, eu teria tirado o Caleri. O que ele faz? Ele coloca 2 centroavantes, mas o André Silva a gente sabe que sai da área, a gente sabe que ele tem essa característica, e é justamente aí que saiu o empate, num cruzamento do lado esquerdo, o Caleri de cabeça, onde ele não erra, onde ele dificilmente erra, ele empata para o São Paulo. Isso já quase 40 minutos do segundo tempo. Um gol do desafogo, jogadores do São Paulo caindo no gramado, do tipo assim, caramba, esse gol saiu. Porque estava difícil. O São Paulo tinha chegado já com o Lucas numa finalização que o John defende, numa outra bola do Luciano, que o Caleri perde um gol feito. O São Paulo estava chegando. Estava merecendo pelo menos um empate. E o Botafogo muito retraído. As trocas do Arthur Jorge, elas indicavam isso, né? Tirou o Savarino, entrou o Tietê, tirou o Luiz Henrique, aí deixou o Matheus Martins para ter um pouco de escape por aquele lado, manteve o Igor Jesus, mas troca um zagueiro por outro, enfim, né? O Barbosa sai para a entrada do Adrielson, mas
ele foi se resguardando do tipo assim, estamos vencendo, vamos administrar, vamos tentar desacelerar essa pressão do São Paulo. Arriscado, só com um gol de vantagem, mas é um Botafogo que está sabendo lidar até com isso, né, com esses momentos de estratégias, de mata-mata, e foi o que aconteceu. A decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Caleri já abre a série perdendo a penalidade. Que fase! Chuta no travessão e acaba desperdiçando. Depois todo mundo converte, e aí lá no finalzinho, o Vitinho acaba chutando por cima, mas isolou. Era o quarto pênalti do Botafogo e devolve o São Paulo para o jogo. O Rafael não fez nenhuma defesa. E o John, ele pegou o primeiro pênalti na carreira dele, do Romero agora recentemente naquele jogo no Newton Santos contra o Corinthians. O Rafael deu o título para o São Paulo, por exemplo, na Supercopa contra o Palmeiras no início desse ano. Jogador de seleção brasileira e tudo mais. E o John não tem histórico. Reparem o que aconteceu. O Rafael caiu errado, ou pro canto errado, em todas as cobranças do Botafogo. O John caiu pro lado certo em todas as cobranças do São Paulo. Ele acertou todos os cantos. Uma hora ele ia pegar. E pegou o pênalti mal batido do Nestor. E com isso, ficou nas mãos ou nos pés, né, do Botafogo a classificação. O Botafogo está nas semifinais. O scout do Botafogo é muito bom. E eu tenho certeza que o John tinha de cor, ou na sua mão, anotado, ou numa folhinha, ou em qualquer lugar, as características de todos os cobradores do São Paulo. O Rafael errou todos os cantos. O John acertou todos. Isso faz a diferença. Detalhes. O Botafogo errou menos do que o São Paulo. O São Paulo errou muito mais do que o Botafogo. E com isso, o Fogão é quem está na semifinal. O São Paulo vai ter que lamber as feridas rápido, porque tem clássico contra o Corinthians no Mané Garrincha já no fim de semana. E o Botafogo espera por Peñarol ou Flamengo. Independentemente de quem venha, eu acho que o Botafogo é favorito, inclusive, para conquistar o título da Libertadores. Mas e o brasileiro? Também é. Mas ali tem uma tarefa um pouco mais difícil, porque tem um Palmeiras dando luz alta no retrovisor e acho que o Botafogo esse ano está mais pronto para suportar essa pressão também do Palmeiras, mas aí são duas competições dificílimas de vencer. Mas eu não vou duvidar desse Botafogo, que tem trabalho, que tem bons jogadores e que tem, pela primeira vez em muito tempo, uma força mental. A chave parece ter virado. Aquele Botafogo que abriu 2-0 no Allianz e quase joga tudo a perder por uma classificação indo para a disputa de pênaltis e ainda assim ele não vai, porque aí o VAR entra, acha a mão do Gustavo Gomes e opa, ele classifica, virou a chave. E agora aqui também, porque tomou um sufoco no final do São Paulo. São Paulo empata o jogo, poderia ter virado, vai para pênaltis e quem passa, errando muito menos, é o Botafogo. Acho que os ventos mudaram. Acho que o Botafogo está pronto para ser campeão. Você não concorda? Comenta aqui quem foram os responsáveis pela vitória do Botafogo e também pela derrota do São Paulo. Inscreva-se no canal, estou te aguardando. Eu volto na próxima. Tchau, pessoal!